Neuromarketing é um campo da ciência que se utiliza de diversas ferramentas de diagnóstico clínico sobre medidas de neurofeedback e biofeedback para melhor compreender os mais diversos tipos de emoções, cognições, reações fisiológicas, comportamentos e pensamentos dos consumidores, tanto conscientes quanto inconscientes, visando aplicações na gestão estratégica de marketing e suas diversas ramificações. Então, a ideia básica aqui é que são duas grandes sub-áreas, né, que nós temos no neuromarketing. A primeira sub-área é a parte do neurofeedback, né, e a segunda, o do biofeedback. Então, quando a gente coloca aqui neurofeedback, a gente coloca a ideia das ferramentas que são usadas para medir, né, o que se mede e aonde, né? Então, aqui nós temos o neurofeedback, ele trabalha com a ideia de medir as atividades neurais do cérebro. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas. As que estão em vermelho, aí para vocês, elas são as mais usadas atualmente, por alguns motivos, né? Um dos motivos é que elas são mais baratas de serem usadas. Então, empresas menores conseguem usar. Isso é um motivo bom, né? O outro motivo é que alguns são muito caros e invasivos. Então, quem já fez uma ressonância magnética, eu sou meio claustrofóbico, detesto lugar fechado, e eu detestei a ressonância. Então, imaginem você entrar numa ressonância magnética para fazer um teste desse. Esse é um pouco mais invasivo, um pouco mais difícil. E normalmente os experimentos são experimentos com um número de participantes menores, né? E o equipamento, quando a gente começou o grupo, ele custava, os mais baratos custavam 10 milhões de reais, mais ou menos. Além dessa questão da invasividade, assim, que pode até fazer com que algumas pessoas nem queiram participar dos experimentos, é importante também destacar que isso tira muita naturalidade, né, da decisão. Então, a gente, por exemplo, assiste uma propaganda sentado num sofá. Não assiste propaganda deitado dentro de um tubo, né? Então, isso já afetaria o resultado, né? Por tirar a naturalidade ou por deixar a pessoa mais tensa do que o normal. Exato. Então, também tem essa questão, né? Além do custo, da dificuldade de obter os sujeitos, né? Os participantes da pesquisa, esse potencial viés aí nos resultados, né? Exatamente. E aí entra outra questão, né? Que é uma dificuldade, que é um desafio que eu coloco para vocês estudarem, que se interessaram pela temática, né? Porque cada ferramenta ela tem um trade-off, ou seja, ela tem uma parte boa e uma parte ruim. E ela serve para algumas coisas e não serve para outras coisas. Então, aí, por exemplo, o eye tracking. Nós começamos, um dos primeiros equipamentos que nós começamos a trabalhar foi com o eye tracking. E o eye tracking, ele tem uma vantagem enorme, por exemplo, para propaganda. Então, ele tem uma resposta de tempo. Você coloca um vídeo e você vai analisar o comportamento visual. O comportamento visual, ele toma 75% da energia do cérebro. Então, ele tem a informação visual é muito importante. Então, nós conseguimos medir, desde o começo do grupo, aonde a pessoa estava olhando, os movimentos que nós chamamos de sacada, né? O nível de atenção e a dilatação da pupila. Então, se você tem mais atenção para algo, você vai dilatar a pupila. Mas aí aparecem outras questões, né? A pessoa dilata a pupila, quer dizer que, ok, é algo que está me interessando mais ou que eu não gostei. Então, são informações complementares, né? A ressonância magnética, por outro lado, ela consegue fazer algumas coisas. Ela pega a resposta do sistema nervoso central e mostra a imagem, né, da ativação neural do fluxo cerebral. Então, ilumina. As áreas do cérebro se iluminam.
Então é muito bacana, porque você consegue, por exemplo, um estudo famoso que ficou, e foi um dos primeiros estudos, foi um estudo com vinho. Então a pessoa deitava naquele tubo lá que o Dr. House tem, né, da ressonância, e colocaram um vinho com um vinho da Califórnia, um vinho francês. A pessoa experimentava, ela olhava na tela o vinho que estava experimentando, e o cérebro dela acendia as áreas relacionadas à satisfação, prazer. E um vinho era barato, outro vinho era caro, né? O vinho francês era mais caro, o vinho da Califórnia era mais barato. E o vinho francês teve um impacto muito maior de satisfação. E era o mesmo vinho. Sim, nós inclusive fizemos um estudo aqui inspirado nesse, né, com outra ferramenta, que é a eletroencefalografia, nós já vamos mostrar, e também chegou em resultados muito interessantes. Apesar de ser o mesmo vinho, algumas pessoas, não todas, mas aquelas que tinham menos conhecimento e que são as mais suscetíveis a essas informações extrínsecas, né, como um preço, de onde veio o produto, como é a embalagem, então não é exatamente o produto, mas alguma outra informação, elas também tiveram uma resposta diferente, apesar de ser o mesmo vinho. Exatamente. E aí entra uma questão importantíssima, que é a questão da gestão estratégica do marketing. O marketing, a ideia de gerar valor, né, da marca. Então, o neuromarketing permite trabalhar essa questão. Isso, mas eu queria destacar uma questão ética muito importante. Não quer dizer que é para, de certa forma, induzir a pessoa a achar que é algo, mas é para demonstrar a força do argumento, a força da argumentação. Então, quando fica muito claro de onde é uma origem, né, essa informação ela vai ter uma importância muito grande. Então, tomar cuidado com os argumentos usados em propaganda, porque qualquer comunicação tem uma força muito grande, tão grande que ela chega a ser mais forte do que uma informação muito mais intrínseca, muito mais específica do produto, que é o gosto. Eu gostei mais desse vinho do que desse outro, mas é o mesmo. Mas esse eu achei que era francês. Então, olha a força da informação, né, da comunicação. Exatamente.